Queridos amigos, boa tarde. Hoje, mais uma quarta-feira. Estamos ainda no mês de abril. Hoje é dia 14 de abril. São 5 horas da tarde. Mais um dia do nosso Projeto Live para você. Quem ainda não me conhece, eu sou Angélica Lira. Estou atualmente presidente da comissão OAB Vai à Escola, aqui da 24ª subseção em Nilópolis, do Rio de Janeiro. E nós estamos fazendo esse projeto live, porque desde o ano passado nós não pudemos fazer nenhuma atividade presencial. Olá, doutor Ivanise, chegou. E então a gente passou a fazer o nosso trabalho através da internet. E esse nosso trabalho, nós estamos tentando, continuar, levar essa divulgação de conhecimento, de informações para toda a sociedade. Ampliamos o nosso público, que antes estava limitado às escolas. Hoje nós estamos tentando ampliar esse nosso público-alvo, que é para toda a sociedade. Por isso nós trazemos a nossa live em formato de bate-papo. Esse mês nós estamos falando da necessidade da desconstrução de preconceitos. Hoje nós iremos falar sobre a diversidade religiosa. O nosso convidado já está aqui presente, eu vou chamar ele para a gente poder fazer as devidas apresentações. Vamos esperar ele entrar. Eu já aceitei. Olá, querido professor, tudo bem? Tudo bem, tá tudo tranquilo aí? Tudo tranquilo. Você está me vendo bem? Está me ouvindo bem? Tô. Então tá tudo certo. Então, doutor, vou fazer a sua apresentação, como nós combinamos, e como é o formato aqui da nossa live. E a gente depois dá abertura para o senhor fazer os seus agradecimentos, as suas primeiras palavras, primeiras considerações, e a gente entra no tema. Tá certo? Combinado? Combinado. Gente, sejam todos muito bem-vindos que estão chegando aí para participar conosco. Fiquem à vontade para fazer perguntas, tanto na parte de perguntas como aqui mesmo nos comentários, que a gente vai dando oportunidade para todos, tá? Então, gente, nosso convidado é o professor Ivanir dos Santos. Ele é pós-doutorado, ele é pós-doutor em História Comparada pela UFRJ, e trabalha lá também através de alguns coletivos, e nas aulas. Ele é professor universitário e como é que se chama? Desculpa, é porque eu não conheço os termos, é Babalaô que chama? Eu peço desculpas pela minha gafe, pela minha indelicadeza, Ontem eu participei junto lá do coletivo, do Cinepet, e eu tentei me inteirar com alguns termos que a gente realmente não tem familiaridade, e fica um pouco difícil para a gente, eu peço perdão. E ele é Babalaô, é uma dos nomes que tem dentro da religião, que tem essa questão da afrodescendência, não é isso, professor? Digamos que sim. Tudo bem, tá indo bem. Então, tá bom. Então, como a ideia é justamente a gente aprender, eu também estou aqui para aprender. A diversidade é uma questão lógica no nosso país, Nós temos essa grandeza da miscigenação, Então, a gente está aqui justamente para isso, professor, para aprender, conhecer, e trazer essa desconstrução para a gente aí desses preconceitos que, como eu disse ontem, para mim, o preconceito é puramente falta de informação, falta de conhecimento das coisas que acontecem, que não estão ao nosso alcance. Se a gente conhecer a cultura, se a gente conhecer o que está por trás dessas nuances, a gente não vai agir mais com preconceito, porque a gente vai entender como significa, a importância das religiões de matizes africanas, e a gente não vai mais, eu me incluo também, como eu disse, eu cresci no mundo católico, então a gente também tinha um certo receio, vou ser sincera aqui, que a gente não está aqui para ser hipócrita com ninguém, mas a gente, depois que cresce, amadurece, a gente percebe que essas coisas que falam para a gente não é bem assim, Então, doutor, fique à vontade, tá? O senhor faça as suas primeiras considerações. Eu quero lhe agradecer profundamente a disponibilidade do seu horário, de estar aqui conosco, podendo trazer
essa importante temática para a sociedade. Esse que é o importante, a gente abrir o leque de informações para as escolas, para a sociedade e levar informação para todos os lugares. Seja muito bem-vindo, professor. Bom, primeiro eu quero te agradecer o convite, né? Você me fez o convite já tem um tempinho e nós conseguimos construir uma agenda que pudesse possibilitar as nossas participações, tanto a sua como a minha. Eu quero dizer para você que eu fico feliz de falar, inclusive, com uma pessoa que está em Milópolis. Você mora em Milópolis? Moro. Estou nesse momento. Não. Meu pai morou aí, né? Ah, é? Que No legal, final da interessante. Mirandela. No final da Mirandela tinha lá um matador antigo, isso muitos anos atrás, né? Sim, sim, sim. Eu cheguei aí, Sabemos. uma convivência com ele ali e frequentei uma escola ali durante um tempo, né? Mas Nilópolis também é um berço importante da presença das religiões de matrizes africanas, né? Sim, verdade. Tiveram pessoas aí, tem pessoas, e tiveram e tem pessoas que foram ícones muito importantes para nós. Um deles é o Djalma de Lalu, né? E, obviamente, tem muito a ver também com a origem, com a organização da escola de samba, né? É. Então, é importante isso. Por que eu estou falando isso? Bom, desculpa aqui. Os religiosos matrizes africanos sempre tiveram uma contribuição importante nas formações sociais, comunitárias e culturais e de saúde das suas comunidades. Mas por que, apesar de todos esses esforços, eles sempre foram muito tratados de forma não só preconceituosa, como perseguidos pelo Estado brasileiro? Sim. Já que estamos falando de escola, por que será, quando você vai olhar os dados sobre intolerância religiosa, tristemente, a escola é o terceiro lugar onde aparece a intolerância religiosa? Né? Primeiro você está na relação de vizinhos, ou melhor, de desconhecido, que é o caso da menina Kailane, que tomou uma pedrada na rua, Sim, sim. ou conflitos de vizinho. Eu costumo sempre brincar e dizer que se você, às vezes, no final de semana em casa, resolve colocar o Zeca Pagodinho para escutar, né? Num som razoável que você possa ouvir, o seu vizinho do lado, às vezes, vai lá e coloca um gospel. E aumenta o volume, né? Que ele quer Eu botar vou, para eu vou você até escutar, não é para ele acrescentar. escutar, para você escutar. Né? Eu vou até Aumenta um acrescentar. pouquinho, aí ele vai e aumenta mais ainda. Né? Eu vou até acrescentar aqui, doutor, que não precisa ir muito longe no Zeca Pagodinho, que a gente já sabe que ele Estou realmente falando tem, do né? Zeca, não estou nem falando de outra coisa. Mas uma vez eu coloquei o cantor Jorge Versilo, ele tinha uma música sobre Ijexá, né, com ritmo Ijexá, que falava sobre Iemanjá. Eu em casa brincando, dançando, fazendo faxina, aí a menina veio, né, aí você já escuta, ô macumbinha boa! Aí eu já olhei assim e falei, ué, eu tô cantando uma música. Estou falando justamente por isso, né? Porque você remete a um ritmo de origem africana, né? Sim, Por que será? Mesmo se tu botar um axé music, né? Que não tem nada a ver com sim, religião, mas o ritmo em si, mas o samba, que às vezes você não está nem cantando nada do campo religioso, mas o ritmo em si. Por que esses ritmos incomodam tanto? Que seu vizinho tem que aumentar o rádio dele para tu escutar e se bobear ainda vira a caixa de som por sua janela. São conflitos que existem. Né? O segundo sim, lugar. infelizmente acontece. E o terceiro lugar de conflito é a escola. Por que será que a escola, né? E a escola pública? Sim, E a escola pública, temos que observar, primeiro, que o modelo de escola pública é um modelo que vem das escolas confessionais, das escolas dominicais luteranas, né? sim, Você esquece que a escola luterana, a escola dominical, é que deu origem, depois da República, do modelo de escola pública. Mas no caso do Brasil, a escola pública, num Estado que nasce sobre a hegemonia e a influência do catolicismo, a escola pública sempre teve uma grande influência católica. Não é à toa que sempre teve um debate de ensino religioso. Né? As escolas, às vezes, antigamente, preparavam para fazer a catequese. Né? É muito interessante observar isso.
E essa escola pública sempre teve a não aceitação, vamos assim dizer, da cultura afro-brasileira ou de qualquer menino que fosse estudar nessas escolas, que tivesse sua identidade religiosa, né? Aí é negros ou brancos, mas que tem essa identidade. Sim. Embora a escola nunca aceitou a questão racial dentro dela. Exemplo, você estuda a história do Brasil, você vê muito pouco falar dos feitos históricos ou da contribuição do negro na história brasileira. Você estuda quem era escravo, aí você estuda lá a escravidão, aí tem aquele que se amarrou na bandeira e jogou no Rio, né, na Guerra do Paraguai, para não prender a bandeira. Você vai falar um pouquinho ali do José do Patrocínio, né? Vai aparecer na questão da abolição, e depois na República parece que a negrada desapareceu. O que Sim. será? Né? Porque você tem uma construção educacional, é, na verdade, uma educação eugênica. E eu chamo a É atenção verdade. do brasileiro que todos nós elogiamos muito o Anísio Teixeira, que é o homem que vai incentivar a escola pública na década de 30, o chamado movimento Escola Nova. Né? Um movimento que vai se tornar uma escola pública de acesso a todo mundo, né? Os operários, era essa um pouco a ideia, né? Porque, no fundo, por trás do movimento da Escola Nova estava a ideia de você preparar a mão de obra que fosse entrar na industrialização, que justamente coincide com o momento de industrialização do Brasil, o governo Uhum. Vargas. E esquece que o Anísio Teixeira era da Sociedade Brasileira de Eugenia, pouca gente fala sobre isso. Então eles tinham um pensamento eugênico, como muitos intelectuais daquele período da República. A República nasce fortemente influenciada pelas ideias eugenistas do Gobineau, que esteve aqui no Brasil no Império, né? Já no final ali do Império. As pessoas esquecem disso. Então, uma escola que ela não vai valorizar a história dos negros ou a cultura negra, né? E nem vai valorizar a presença dos indígenas e a contribuição dos indígenas. Então, vocês têm uma história que você aprende, né? Do Cabral, dessa turma toda, e essa outra população ela acaba não existindo. Essa é a história oficial que se constrói. Mas É, mesmo com isso, vai. uma das coisas até que, desculpa, é que a gente tem o hábito aqui na live da gente, de repente, dar uma interagida, né, e falar, porque vem as lembranças, né, de alguns comentários na cabeça. E o senhor falando sobre essa questão, né, de que principalmente as escolas públicas tinham, né, e tem ainda muito dessa questão voltada para o tradicionalismo, que é o catolicismo, né, a gente traz isso muito também até do período colonial, porque isso veio dentro da cultura portuguesa que chegou para fazer, quando fizeram a colonização, a escravização dos índios, né, que as pessoas esquecem que os índios também foram escravizados, né, e a obrigação da implantação do catolicismo aqui no Brasil naquela época, e Bem que lembrado. virou a regra oficial religiosa no país quando se implementou a colônia. Então, se a escola pública ela advém do poder, e o poder ele vem com esse ranço do catolicismo grudado nele, que mesmo que a nossa Constituição diga que nosso Estado é laico, né, ele vem com isso enraizado do Não, mas tem mais tradicionalismo, do que isso. Mais do que isso né? ainda. A igreja, durante todo o período da colônia do Império, ela era Estado, porque a gente chama ali. Sim, E sim, ela tinha a verdade. atribuição e a responsabilidade pela educação e pela saúde. Sim, Estado, em Né? uma O Estado, a boa saúde. parte As escolas da. públicas eram muito pequenas, muito poucas escolas públicas, existiam escolas públicas assim, né? Mas muito pequenas. Mas a igreja que tinha esse monopólio, Certo. né? Como Estado, porque a igreja era parte do Estado. Né? Quando vem a República, que aí você vai em todo um debate de ampliar as escolas públicas, falando com o movimento da escola nova, porque aí a Sim, República é uma outra ideia, a igreja continua tendo influência. Porque o sim, Estado brasileiro, embora ele vai dizer que ele é laico, mas como a igreja foi Estado e ela é hegemônica na sociedade brasileira, os homens que vão compor o Estado republicano, a sua grande maioria, são cristãos, católicos. sim. Observa que até hoje você tem no tribunal o crucifixo, não é à toa. Né? Você tem lá a Bíblia, não é à toa. Então, Verdade. apesar dessa questão da laicidade, com a Constituição de 1891,
Mas, no fundo, isso não existe na prática social, na prática política, com relação à sociedade e o Estado brasileiro. Ele ainda é capturado pela, o setor católico naquele momento. Claro que vai entrar alguns setores mais abertos do ponto de vista, né, do materialismo histórico, alguns professores, e vai também começar a crescer e entrar os não católicos, são os evangélicos, né? No primeiro Sim, momento, os reformados, até porque, embora eles tenham escola própria, eles vão começar a defender uma construção de escola própria, que é o caso dos batistas, tem escola, os presbiterianos têm escola, os metodistas têm escola, né? Isso é interessante observar. Os luteranos têm escola, têm universidades, inclusive. Eles vão sim, criar um modelo de educacional e não vão disputar ainda, no primeiro momento, essa escola pública. Eles vão disputar outra coisa, que são as universidades públicas. Vão ter presença na universidade pública, né? E também ter algumas universidades próprias. Aonde que a coisa começa a aumentar essa tensão? Bom, primeiro vamos observar, andando um pouco adiante, na década de 70. Em plena ditadura militar, primeiro a reforma da lei 5692, uma reforma do ensino. Essa reforma, na verdade, aquela escola pública de qualidade, que com certeza a sua avó queria estudar para ser normalista, né? Para ser professora primária, porque era sim, status ser professora primária, consequentemente não só ia dar aula no ensino público, mas também fazer um bom casamento, né? Porque era normalista. verdade. Da mesma forma que nesse período você tem o caso do Lula, que só tem a quarta série, eu só tem a quarta série Sim, primária, que é antes do admissão, essa ensino, né? E que se observar, pouquíssimos negros tinham acesso a essa escola de qualidade, sim, essa escola sim. pública, pouquíssimo. Com a reforma do ensino da Lei 5692, isso muda. Em plena ditadura militar, você está falando do chamado milagre econômico, obviamente, né? Você começa a incentivar as universidades públicas, o ensino particular, ou melhor, o ensino particular, Sim. e as universidades particulares começam a estar em ascensão, e parte, então, principalmente no ensino fundamental e médio, não no ensino superior, a classe média começa a ganhar, ter um ganho maior de recursos, né? Porque aí vinha as áreas de serviços que vão crescer no Brasil e tal, e vai tirar seus filhos da escola pública e vai levar para a escola privada. Vai crescer a escola privada. Então, essa escola pública, que não tinha negros, na sua grande maioria, poucos negros passaram por ela, começa então a ter acesso a essa escola. Né? O ensino piorou por conta disso? Não. O ensino vai Não. ter uma dificuldade porque vai ter dificuldade. A questão material das escolas vai decair muito. O professor passa a ganhar mal, o que ganhava relativamente bem naquele período passa a ganhar mal. E como se estabeleceu o ensino privado, e o ensino privado também acaba dando vaga para os filhos de professores nessas escolas que ele trabalham, Hum. consequentemente, o professor, para refazer o salário, ele tem que andar em uma, três, quatro, cinco escolas diferentes. Então, o cara está na pública, mas tem que trabalhar mais em três. Ok? Verdade. E isso, Sim, obviamente, vai decair o eu sei ensino. como Porque funciona. também, então, a Minha mãe população. fazia justamente esse caminho todo que o senhor está narrando aí. Então, a galera que vai entrar no ensino público, a galera da periferia, os pobres pretos, em alguns lugares e tal, complica. Porque vem com uma nova forma e novos conhecimentos, novas relações sociais e culturais, então que a escola não dá conta. A escola está montada para um modelo eurocêntrico, ocidental, como você disse, colonizador, e não está acostumada a essa galera. E quer reformatar essa galera, quer transformar essa galera um pouco nesse modelo em que a escola tem. Obviamente vai ampliar a evasão escolar. Okay? Certo. Também vamos observar que nos anos 70 começa a crescer os grupos neopentecostais. E vão começar a ter sua configuração na década de 80 e 90. Né? Vão crescer. Obviamente, esses grupos também vão entrar no ensino público. Né? E entram os filhos, mas também entram alguns pais ou outros setores que vão sendo para ser professor, porque é o lugar que você faz concurso público, então você entra.
E Claro. começa a haver o embate, né, justamente da confissão religiosa, né, com as práticas normais que você tinha, que já tinham virado práticas culturais dentro da escola. Um exemplo disso é a prática da festa junina, né? Antigamente, toda escola, no mês de junho, tem que fazer a festa junina, como uma atividade escolar, né? Ou como uma atividade de arrecadar recursos para ajudar Para a a construir escola, a sim, escola. sim. Então, não era isso? Então, Verdade. obviamente, já que entra um número maior, enquanto tinha um número menor de meninos evangélicos, neopentecostais e neopentecostais, porque os pentecostais também não tinham escola própria. Tinha os reformados, tinham. Os pentecostais não têm, os neo muito menos ainda. E são de camadas populares. Então começa, nos anos 80, a se desenhar um pouco esse embate. Não era muito forte ainda. Mas eles vão passar a existir. Obviamente, vai começar toda uma movimentação que vai até o início do ano 2000, e no ano 2000 ela vai se fortalecer, na medida que você elege uma pessoa no Rio de Janeiro que se dizia evangélica, né? Se dizia, mas usa o dado da política evangélica, porque no fundo essa pessoa queria que ser candidata a presidente da República. E percebeu Sim. que o partido era pequeno, né? O partido que ele no fundo sai de um vai para o outro, mas ele viu que as igrejas têm tudo quanto é lugar do Brasil, né? Na biboca da comunidade está lá o pastor, né? Está lá a Sim. igrejinha, não sei o que e tal. Então ele viu aquilo como uma grande correia de transmissão da sua campanha eleitoral. Na verdade, foi isso que ocorreu. Mas ele, para fazer isso e ganhar confiança no setor, porque ele não era evangélico, ele não é de formação evangélica, o Estado já teve o Erasmo Martins Pedro, que foi evangélica, já teve outros, no antigo Estado do Rio, como Lopes fazia parte, teve evangélicos, que foram, nunca colocaram isso como uma questão central, mas nesse momento colocá-lo como uma questão política, inclusive. Né? E começa, a partir daí também, a discutir a participação de promoção nas instâncias de Estado, usando a confissão religiosa. Esse período é um período que, na Polícia Militar, muita gente se converteu porque era um fator importante para virar coronel. Eu cheguei a conviver com isso, eu era subsecretário de Estado de Direitos Humanos e via isso nitidamente. Então, a diretora da escola, para ser diretora, ela usa a sua identidade religiosa como uma coisa importante, né? Como relação de poder. O presídio também é a mesma coisa. Essa confusão toda que a gente tem no presídio hoje também tem a ver com isso, né? Ou seja, Aí você vê, né, que todos os locais, todos os meandros, você tem a colocação religiosa, independente, né, da matiz que for, assim, né, da vertente religiosa, mas tem aquela influenciação, né? Até o senhor está fazendo essa construção histórica para a gente, mas a gente consegue visualizar isso hoje, né, com o slogan do governo federal, com o Brasil acima de Deus acima de todos. Isso aí, mas antes de chegar nisso, falando que tem um conflito antes, obviamente também aliado a isso o crescimento dos acordos políticos eleitorais que foram feitos com esses setores. Ele sempre teve evangélico metido na política. Um exemplo disso era o Zé Miguel. Zé Miguel era batista. E, no entanto, era um cara comprometido com o movimento negro, né? Foi o autor da estátua do zumbi na Praça 11. Você tem o Souza Marques, nos anos 50 e 60, que teve um papel importante, era batista. Né? Você tem os metodistas, que vão ter algumas presenças. Até um aí que eu me esqueci o nome dele agora, de Ninópolis, que era da igreja metodista. Né? Era um cara muito articulado junto ao PDT do Brizola. Era muito articulado. Esse cara não diz. E os batistas tinham uma tradição, dentro da sua juventude, de formar lideranças. É isso que eu estou dizendo. Então você tinha. O fato não é ter evangélico na representação política. Isso não é o problema. O problema é quando a questão religiosa vira pauta política. Quando ela vira critério de admissão ou não, né? E Como a gente. Política. A gente passa por esses momentos. O que a gente quer sempre deixar aqui nas nossas lives, né? Até a gente fez uma sobre direitos humanos, falando justamente sobre essa questão de polarização, né? De se posicionar se é de centro, de esquerda, de direita, seja lá o que for. A gente não faz o discurso político, a gente está mostrando que dentro do sistema, como funciona, né? Que tem essa questão dessas características preconceituosas, porque vem desde lá de trás essa construção. Então não adianta hoje a gente querer dizer que não acontece. Não, acontece sim. E essa necessidade
dessa passagem histórica que o senhor está fazendo é importante para a gente conseguir entender, olha, da onde que Vai vem entender a isso, atualidade, né? porque isso também Da vai ter onde que impacto vem, judiciário. Vai ter impacto justamente. judiciário. Porque muitos juízes, para virar desembargador, né, para eleger o presidente do tribunal, então começou a se organizar e isso é um lobby. Virou um lobby importante na relação de concessão de espaço de poder no judiciário, no próprio Ministério Público, né, no tribunal. Isso está real. Tanto que alguns juízes passaram a julgar a partir da sua confissão religiosa. Isso é muito comum. Você vê decisões sendo tomadas a partir da sua confissão religiosa. Isso Sim. vai se esprear em todas as esferas sociais. E a escola vai ter esse impacto. Então, primeiro começa com essa questão da perseguição às festas juninas. Né? Você tem uma Uhum. coordenadora, né? Uma coordenadora que é evangélica, então ou uma diretora, ou quando não muito, o menino que é evangélico. Uma coisa é um menino numa escola pública onde o Estado é laico, ele dizer que ele não quer participar da quadrilha, da Uhum. organização da quadrilha junina. Um direito dele, por confissão Claro. religiosa. Outra coisa é você querer impedir a escola de fazer a festa. Foi isso que passou a acontecer. Aliado a alguns pais e também aliado à pressão dos pastores das comunidades próximas da escola. Então passou a ter conflito. Uhum. Esse conflito vai se estabelecer mais ainda quando é aprovada a Lei 10.639, uma lei que obriga, em 2003, vai obrigar no ensino público e privado, o privado vai boicotar, o público também, mas alguns professores vão tentar implementar de forma muito solitária, a história da Uhum. África, a história da afro-brasileira e da cultura afro-brasileira e da cultura africana. E aí que estabelece um conflito maior, porque quando você vai falar, como as pessoas não conhecem muito, não conhecem muita história, né? Sim. Vai trabalhar com a cultura. E trabalhar com a cultura na cabeça das pessoas, o que que é? Capoeira e maculelê. E a feijoada. Então é normal que a escola faça no 13 de maio a feijoada, né? E faz a feijoada também no 20 de novembro. Né? Muito engraçado isso. A lei não fala só sobre isso. E, obviamente, quando você vai botar capoeira, o maculelê, o jongo, né? Que os professores, alguns, e a maioria é negros, tem brancos, mas a maioria é negros, né? Vamos tentar isso na escola, Sim. e o conflito está estabelecido. Porque ao você botar a capoeira na escola, ou o jongo, ou o maculelê, qualquer uma delas, entra o atabaque. E aí os Uhum. meninos que são evangélicos, ou famílias evangélicas, ou os professores, então começam a dizer que está ensinando macumba. Sim. Estigmatiza. Estigmatiza. Já, E já vi. virou, e Sim. virou conflito. Obviamente isso vai virar um conflito. Certo? Então o que eu estou chamando a Certo. atenção é que os impactos sociais, né, que você tem na sociedade, ele tem reflexo na escola. Obviamente na escola. Como é que você desconstrói isso? Né? Primeiro é entender que a África é o berço da civilização mundial. Que ninguém quer saber disso. Né? Primeira coisa é isso. Ok? Sim. E você está tratando de culturas diferenciadas. Porque se olhar do ponto de vista da visão cristã, né, o Cristo era hebreu, ele não era cristão. Porque se Sim. você olhar o Antigo Testamento, as práticas milenares, que até hoje o que se chama de candomblé aqui no Brasil professam, estão lá no Antigo Testamento, que é a consulta ao oráculo, o Criador, né, as suas forças divinas são a água, o ar, o fogo e a terra, que ele se representava a partir dessas forças, né, e as oferendas, que era você dar o melhor da sua colheita, o melhor, né, da sua criação, do ponto de vista da criação de animais que você pudesse ter, né, e a natureza. Você reverencia através da natureza. Com o Antigo Testamento, o cristianismo do Antigo mudou isso. Porque no Antigo Testamento está falando dos hebreus. Está contando as histórias dos hebreus. Como Cristo era hebreu, também era um hebreu, né? Aí, essa construção posterior, feita a partir do seu filho se fez homem, a partir da ideia iluminista, né? É que tenta dialogar fortemente com a colonização, com a ideia colonial. Cristo virou louro dos olhos azuis, que é do Renascimento italiano. Ok? A gente já Obviamente, volta de novo para aquela ideia de tentar de criar a cultura europeia em torno da igreja novamente, né? A igreja vai lá e se apropria de Jesus para ela, né? então é esse debate hegemônico que são os conflitos instalados hoje, que nós temos na escola. E por que na escola? Porque a presença na escola dos neopentecostais negros que são pobres tem escola que é a maioria.
Tem comunidade que é a maioria, da escola que vai ser a maioria. Então virou um conflito. Como isso também virou uma moeda de troca, porque esses grupos conseguiram fidelizar o voto a partir de um trabalho feito, reverenciado na Igreja Universal, obviamente tem impacto nos poderes públicos. Por exemplo, aí mesmo, em Nilópolis, né, tinha um Calazans que era evangélico, né? Você tinha um vereador que é evangélico, um prefeito. Você tem prefeitos que têm a sua confissão religiosa e o conflito vai se estabelecer. E os acordos feitos, como eles têm uma bancada também expressiva nas câmaras municipais, né? E uma coisa, quando o prefeito ganha eleição, ele quer falar para todo mundo. Mas quando ele vai governar com a Câmara. Então ele vai governar claro. na Câmara que você vai ter o lobby. Então, se É, essa bancada é uma bancada expressiva, e é interessante observar que em qualquer lugar do Brasil ela é sempre governista, ela nunca é de oposição, raramente ela é de oposição. Você tem um outro que é de oposição, mas a bancada não é. Né? E vai criar as sim. frentes parlamentares, vão incentivar, vão pressionar as prefeituras para financiar as caminhadas para Jesus, né? Ou melhor, a marcha para Jesus, eles marcham, né? Quem caminha somos nós, eles marcham para Jesus. Então, esses conflitos que estabelecidos, e pela lógica de poder, obviamente, tem um impacto no ambiente escolar. Eu considero também essa questão do impacto do ambiente escolar por conta, aí volto de novo a essa questão do poder, né? Porque são eles que delimitam essa questão do livro didático, né? Quando eu lembro da época de escola, a gente vai estudar a história do Brasil, a gente estuda que a vinda da família portuguesa para o Brasil, a gente estuda como é que foi o escambo entre os portugueses e os índios, mas a gente sabe que não foi bem assim, né, que não aconteceu de uma forma natural, né, de fazer uma troca, né, a vinda dos escravos para o Brasil como se fosse uma coisa romantizada, né, e não é bem assim, não foi assim que aconteceu, né, eles construíram uma ideia bastante subversiva dentro dos livros de história e trouxeram para a realidade dos alunos uma coisa que causa justamente dessa forma que o senhor está falando, essa ideia diferenciada. Daí a gente cresce com uma ideia totalmente errônea daquilo que aconteceu e a gente se enraiza naquilo ali. É quando alguém me pergunta, aquela história que eu falei para o senhor, sobre se é lícito desconstruir o conceito de alguém que já está formado. Eu falei, mas é claro que é, porque se esse conceito que está formado, ele traz discriminação ou ele traz informações que são preconceituosas, que causa dor, que causa constrangimento, que causa uma dificuldade de relacionamento para outra, sim, é lícito sim, e é justamente isso que é necessário ser feito. Eu não sei se o nosso querido convidado continua, eu acho que travou um pouco, a imagem dele está travada para mim. Alguém consegue me dizer, falar nenhum sincretismo construído conflito? Verdade. É justamente isso, sim. Folknaciola, né? Nenhum sincretismo é construído sem conflito. E a gente tem, né, que realmente não misturar a parte política com essa parte religiosa. E, infelizmente, a gente sabe que isso acontece. Né? Deixando aqui bem claro que a gente não está aqui para falar de governo A, de governo B, realmente nosso convidado caiu, né? A gente vai continuar aqui levando o nosso bate-papo até que ele consiga entrar aqui novamente com a gente, mas a ideia é justamente essa, mostrar que isso também tem que partir de dentro da política pública para poder fazer essa transformação desses livros escolares. Você vê que há uma interferência muito grande dos políticos no material didático, porque teve, há uns anos atrás, aí, a interferência de que você não pode que determinado livro chegue às escolas ou não, porque fala sobre a ditadura, porque fala sobre não sei o quê, e eu não quero que as pessoas pensem, eu quero que as pessoas acreditem naquilo que eu estou dizendo, e não naquilo que realmente aconteceu. Né? Então, acaba se escolhendo os livros didáticos para chegar na escola e ser apresentado aquilo para os alunos de uma forma equivocada. Né? É mais ou menos isso que eu assim considero hoje, né, essa importância, né, que como eu gosto muito dessa parte histórica, de entender por que hoje nós temos esse mau hábito de julgar e de condenar pessoas de religião de matizes africanas, por que se condena tanto e se tem esse preconceito contra essas pessoas. E eu acho que isso foi justamente essa construção,
né, desse poder público, dos ensinamentos, da religião, da própria Igreja Católica que trouxe isso para a gente como coisa, desculpa o termo aqui, né, do demônio, que fazem pacto com coisas ruins, né, e a gente precisa desmistificar isso, né, de trazer aqui a realidade de cada um tem sua crença e que a crença deve ser respeitada, né, e que a gente não deve misturar a política pública com essa parte religiosa. O senhor está conseguindo ouvir, doutor? Estou vendo, estou vendo. Primeiro tem que entender a questão do Estado, da laicidade do Estado. O Estado é laico. A Sim. construção da laicidade é uma construção, inclusive, religiosa. Era justamente a convivência entre os grupos cristãos devido aos conflitos que se estabeleceram no século XVI, XVII até o século XIX. Né? Então, tem que entender isso. Agora, no caso brasileiro, o que está em jogo não é uma questão religiosa, é uma questão política. Na verdade, Sim. por trás dessa intolerância religiosa, ela não é religiosa, ela é política. A gente tem que tirá-la do campo religioso e levar para o campo político. Porque, na verdade, esses grupos têm projetos econômicos, sociais, políticos e sociais e culturais. Eles não escondem isso. Verdade. Observa que a maioria dessas bancadas representativas reza muito pouco. Na verdade, discute o orçamento, discute seus interesses. Não é à toa que vira e mexe, você vê alguém desse grupo sendo preso por corrupção, tanto quanto é qualquer outro setor da sociedade. Tem essa coisa aí libada, né? E os interesses, na verdade, que no fundo eles têm por trás disso. Então nós temos que observar que é um conflito que não interessa a grande maioria da sociedade brasileira. Porque, Sim, por mais que eu tenha plenamente. críticas ao Estado liberal, a democracia liberal, mas ela é importante, porque ela dá direito de você dizer o que você pensa, eu falo o que eu penso, você pode não concordar, E mas continuamos amigos. tem um limite na sociedade que a gente pode se tratar dessas Com questões. certeza. Entendeu? Eu acho que quando vem intransigência, o fanatismo religioso, e isso na escola tem um impacto, né? A questão do criacionismo, né? Como é que, né? Você vê quantos professores de biologia, de história têm sido atacados, de filosofia e de sociologia têm sido atacados, né? A questão de gênero, entendeu? Porque uma coisa é eu falar para o meu adepto, uma coisa é eu falar para o meu adepto, outra coisa é eu querer trazer do que eu falo para o meu adepto e querer que seja um comportamento da sociedade, que tem a ver com o que você disse agora, falou um pouco anterior com relação ao que está Deus acima de todos. Olha a encrenca. Sim. Por Entendeu? isso eu acho importante. Se os deuses estivessem, se o Deus, no Acima de plural, todos, né? acima de tudo, é outra conversa. Mas é um Deus. Que Deus é esse? Né? Agora acabaram de me fazer uma pergunta. Um jornalista ligou para mim, para uma matéria, me perguntando o que podia fazer para o país dar certo, que está uma confusão do caramba, né? Uma encrenca danada, ninguém entende nada, confusão. Eu falei, claro que não. Se você, do ponto de vista do sagrado, se o sagrado criou essas energias, e elas têm que estar equilibradas entre si para criar harmonia, se tem uma pessoa que cria desarmonia, o resultado não pode ser outro. É verdade. Não pode ter outro. Se você é indiferente à saúde do povo, faz o que faz, e muita gente morrendo de forma que foi descuidada, né? Você até admite que o número podia ser menor. Se você aumenta o sofrimento do povo, aumentando o desemprego, mas que você diga que você não tem nada a ver com isso, você queira responsabilizar alguém, mas você é que é o principal mandatário. Ok? Por mais que você ache que tem que vender arma para o pessoal dar tiro no outro. Entendeu? E por mais que você desconhece os direitos do povo originário, que são os indígenas. Por mais que você trata mal a natureza, que é sagrada. Como é que você quer que tenha harmonia? Seu papel é desagregar? Correto? Não tem harmonia. Então é óbvio que você vai colher o que você está plantando. Então, parte das confusões estão estabelecidas, por mais que você tente acertar aqui e acertar ali, como você não tem equilíbrio, né? E até para lidar com um contraditório, como diz o ambiente jurídico, né? Que é um contraditório, né? Você tem que ouvir, até para você ter seu senso de justiça. Então, essa confusão está estabelecida. Ela não acaba com facilidade, porque você tem pessoas que incentivam esse tipo de reação do ódio, da violência, né? Da misoginia, do racismo, da intolerância religiosa. Como é que você quer? Se isso é a sua pauta, que é a pauta da desunião, da discordância. Entendeu? Então, como é que você quer que tenha harmonia? Não vai ter, óbvio que não. Então, até porque o que fica claro nessas questões é que você não controla o sagrado. Você não controla. Não faz o que você quer. Não.
Percebe? Então essa confusão tem a Sim. ver com isso, né? Por mais que você fale dele, invoca ele, não sei o que e tal, os resultados são totalmente diferentes. Mas você vai lá, põe a mão na Bíblia, reza, não sei o que e tal, mas ele lê seu coração. A questão não é a escrita, ele lê seu coração. Então, tudo isso que nós estamos vivendo, esse caos, que vamos assim dizer, também é um prenúncio de futuro, de possibilidades melhores. Porque nós somos obrigados a dialogar entre nós, somos obrigados a perceber o outro, indiferente das suas diversidades, das suas diferenças, e o mundo é diverso, o Criador fez essa diversidade, e vamos tentar construir uma sociedade, né, que seja, de fato, mais fraterna e mais diversa, onde os conflitos se estabeleçam, é normal que eles se estabeleçam, mas que ele Isso traga é verdade. sempre coisas novas para todos nós. É. Eu já me posicionei aqui, né? A maioria já assistiu alguma live nossa, sabe que eu, na verdade, eu sou espírita cristã e na nossa comissão existem tanto uma protestante e outra pessoa católica, né? Então nós convivemos com essa laicidade das religiões aqui na nossa comissão, né? E a gente sabe que esse espaço de debate, até para poder a gente criar essa racionalidade em torno das discussões, para que ela se torne racional, como o senhor falou, cada um pensa de um jeito, cada um expõe a sua opinião e todo mundo se respeita e todo mundo convive harmoniosamente, que é o correto, né? E isso tem que se fazer, foi o que eu falei ontem lá no evento que o senhor estava, né? Trazer esse debate para fora da universidade. Por quê? Porque dentro da universidade a gente sabe que são criados esses coletivos, porque tem essa, né, principalmente dentro dessas faculdades de sociologia, filosofia, porque se estuda muito essa questão do questionamento social, né, da busca das respostas para a justiça, para fazer esses levantamentos, né, todos dentro de si, né? Então a gente sabe que isso acontece. Só que a importância é esse lado aqui. É a gente estar trazendo isso aqui para dentro da sociedade. Porque se a gente não conseguir levar para a sociedade, como a gente já disse aqui, e até um amigo aqui trouxe para a gente, né, que cadê que ele colocou aqui? Assim, o projeto de desmonte da cultura, ele realmente é político. A gente sabe que a política ela tem os seus interesses próprios, infelizmente. A gente não vai conseguir desconstruir isso agora, porque isso depende da função do homem, né, dele querer não praticar os atos ilícitos, errados, seja lá qual for, né? Isso não vai demorar um pouco para acontecer essa desconstrução desse sistema. Mas nós que estamos aqui na parte da sociedade, nós podemos iniciar, como nós fazemos aqui. Estamos fazendo esse debate, trazendo a possibilidade da conversa fraterna, né? A gente, enquanto espírita, a gente fala que nesse período da pandemia nós estamos justamente no período de transição planetária, onde que as pessoas precisam se buscar se melhorar moralmente, trazer um pouco mais de fraternidade. Até alguém colocou aqui também, acho que foi a doutora Andréia Targa que colocou aqui para a gente, como fica a fraternidade e a igualdade, né? É justamente isso que falta um pouco também no coração de cada um de nós, não é não, doutor? Em parte sim, mas o discurso da igualdade, né, ele nasce no século XVIII com Hegel, quando ele vem trazendo toda a lógica da filosofia de construir a universalidade, como todos nós somos iguais. E eu disse isso ontem, mas no fundo nós não somos tão iguais assim. Verdade. O que é essa igualdade? Né? Porque esse modelo de igualdade é uma igualdade que ela não é real. Ela é uma coisa construída no imaginário, no ideal, porque a igualdade está voltado, no Brasil é mais para um e menos para outros. Observa o comportamento da polícia, ela trata todo mundo igual? Não trata todo mundo igual. Você acha que o judiciário que é confrontado na construção do Estado moderno como lugar de consenso, de resolver as questões, ele é justo para algum segmento da população? Ele não é justo. Né? Então depende muito do que a gente quer pegar. Gostaríamos que fosse tratado de formas iguais. De formas iguais, eu compreendo que a gente não tem o mesmo modelo educacional para todos, compreender que a gente tivesse a mesma possibilidade de acesso ao trabalho para todos, tivesse uma casa decente para todos, né? Aí você vai em Locke, né? Chamada tábula rasa.
que é o homem que vai inventar a história da tábula rasa, né? Ou seja, para tirar o direito da burguesia, ele vai dizer, não, a tábula rasa todo mundo nasce no mesmo lugar. Conversa da nobreza, aliás, ele vai tirar o direito da nobreza, vai criar espaço para a A burguesia. burguesia, é o contrário. Então, essa igualdade tem a ver com a burguesia. Isso era um discurso da burguesia mercantilista do período, não era nem industrial ainda, a industrial vai começar a se fortalecer e surgiu, contra a nobreza. Porque antigamente tem aquela coisa hereditária da nobreza, porque ela é divina. O debate religioso ele vai nascer justamente a partir disso. Então, mesmo que a gente fale em igualdade, que nós queremos igualdade, entendeu? Quais são as condições que você tem de fato para construir a igualdade? Porque senão ela fica um discurso muito legal, uma fala filosófica bacana, e a religião se vale disso, né? A religião se vale de duas coisas, da igualdade, somos irmãos, né? E do amor. E o que se pratica de crueldade em nome do amor, de ser irmão de igual, não está no gibi. Esse é o problema, porque esses grupos que estão aí estão mostrando justamente isso. Eles se valem dessa filosofia para falar, mas falam para os seus iguais. Na verdade, não quer saber dos outros, né? E aí, se você for no conjunto da própria prática de Cristo, era diferente, ele dava com a diversidade, com os desiguais. A história dele era totalmente diferente dessa que se construiu da narrativa como se fosse dele, não é a narrativa dele. Basta ver a prática. Então, muito mais do que eu falar de igualdade, eu tenho que, de fato, na minha prática, te tratar como igual. Essa é a questão. É aí que vem o preconceito, como você muito bem disse, né? Com relação aos gays, com relação às mulheres, com relação aos negros, com relação aos indígenas. Né? Quem é igual? E você vê que vem tudo. Por que não tem contra o homem hétero, branco, né? Que é o político, o poder, o rico? Modelo, você vê que todos os outros são movimentos que são chamados de minorias, mas que são maioria. É o contrário. Né? Aí são movimento feminista, movimento LGBTQI+, movimento negro, movimento religioso, né? Mas não... Tudo isso para desconstruir um conceito que veio de lá do histórico de colonização europeia, que não sei o quê, que traz a figura do nobre, que é o homem branco, rico, poderoso, cheio de terras. Quanto mais terra, quanto mais bens. Aí se conta os bens também a partir de pessoas. Né? E a gente estava até comentando aqui na live sobre direitos humanos, falando, se hoje a gente consegue entender, né, o tráfico humano, que muito se debate ainda, que ainda existe em alguns lugares, mulheres que são levadas, que chegam em determinados países, que têm o passaporte retirados e são exploradas sexualmente. Por que hoje a gente consegue ter o senso de olhar para isso e ficar espantado, achar isso uma coisa ruim, mas a gente olha para a nossa história e a gente não considera o tráfico de escravos uma coisa ruim? E tem que observar que o país é um país que se construiu com mais de 350 anos de escravidão, dos seus 500 e poucos anos que ele tem, né? Isso mesmo, tem 500 e poucos anos, na verdade. Mas a mais da metade dessa construção foi de escravidão. E o mais engraçado é que as novas gerações não se sentem responsáveis por isso. Sim. Branca não se sente. Parece que a escravidão é uma coisa que foi lá no passado. Eu não tenho nada a ver com isso, não escravizei ninguém. Como não? A presença da lógica escravocrata, né? A presença dos resquícios da escravidão é presente na vida da gente até hoje. Na sociedade brasileira até hoje. É presente no modelo educacional, é presente no modelo das oportunidades no mundo do trabalho. E você, quando vai olhar desigualdade, está lá essa galera. Não é? E aí, como é que isso vira num sentido de você transformar uma sociedade diferente? Primeiro, ter consciência disso. E os brancos também têm que entender que eles têm um papel de responsabilidade, de dar a sua contribuição para que a gente possa enfrentar na sociedade melhor. Assim como os homens também, mesmo negros e tal, tem que ter uma visão diferente com relação ao papel feminino. Não é de reprodução. Então, eu costumo... não é muito fácil. Você se reeducar. Se você não se reeduca, justamente, você não consegue construir uma sociedade diferente, né? Justamente. Então, mais que dos acordos que se fazem nos campos, né? Até da política eu vejo muito isso, né? E no fundo você não entende. Isso tem reflexo nas crianças, isso tem reflexo na escola, porque a escola ela tem um papel fundamental. E a escola é reprodutora de valores da burguesia. Bourdieu, basta ler Bourdieu que vai entender isso.
Né? É verdade. A escola tem esse valor simbólico. Né? E não mais no Brasil que a escola ela não educa, ela instrui. Ela prepara para o Sim, mercado de trabalho, para você ir trabalhar, para você é. produzir. Não é para você conviver, Ela é né? Para focada na você respeitar. É formação muito pouco, é do muito pouco. profissional e não do homem, do Isso. ser humano. Então, por isso que esse grupo que está aí defende isso, né? Não tem que dar aula de sociologia, de história, de filosofia. Sim, para Não. não formar o Isso ser faz humano. pensar. Isso É, faz pensar. Então você precisa verdade. pensar, não, porque pensar isso é perigoso, né? Eu acho que quanto mais nós podemos dialogar e pensar, e independente de cada caminho que cada um escolha na sociedade, na construção das suas famílias, né, os seus lugares, isso é central. É central para uma sociedade, de fato, ser moderna. Ela não é moderna ainda. É, Tem verdade. tecnologia moderna, mas quando das relações sociais, das relações humanas, está muito longe disso. Eu vou levantar então uma questão aqui que eu li numa reportagem do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, com a promotora Lívia, ela é promotora lá na Bahia, A né? Bahia, minha Ela, amiga. e eu imaginei que o senhor conhecesse, porque o senhor comentou ontem que era de lá também, né? Que tem essa Já tive relação com a alguns Bahia. congressos, já tive algumas conferências com ela. Eu imaginei que conhecesse a doutora Lívia. E ela, nessa reportagem, e ela faz a mesma coisa que o senhor comentou, né? Ela faz questão de estar sempre caracterizada, né? De estar com os hábitos, de mostrar, né? Para poder fazer a valorização, de mostrar, olha, eu estou aqui, ela está com turbante, está com a roupa, né? Então, ela tem esse né? Eu não queria usar a palavra mostrar, porque ela não está se mostrando pejorativamente, né? Ela está apresentando a cultura, né? Vamos Não, dizer assim, né? desconstruindo o que você falou bem, desconstruindo o preconceito. Porque quem te falou que essa Preconceito. minha roupa é religiosa? É Isso é o religiosa, preconceito. justamente. Isso é o preconceito que botou, que isso aqui é costume. Isso aqui é um Ju- costume iorubá, africano e É, iorubá. é Não é religioso, é um costume. justamente. E Então as ela pessoas usou, te estigmatizam a partir do lugar. Você botou branco, não sei o que, então é religioso. Ainda mais se botou é branco preto, né? na Não é médico. sexta-feira, então, né? Se é Botar branco branco, é na médico, né? sexta-feira. Doutor, aí, doutora, como é que a senhora vai, doutora? É uma macumbeira da retada, mas não, aí, doutora, a senhora vai bem, doutora? Entendeu? Agora, se é o preto, dá lavar, o cara bateu, tocar o tambor. É Pois isso. é. Aí ela usou uma expressão que eu achei interessante, que ela falou que ela não gosta de usar a expressão de intolerância religiosa, ou de ter tolerância religiosa. Porque se falar de tolerância, eu estou entrando na seara de que os outros têm que tolerar a religião do outro, e não de entender que nós temos que simplesmente respeitar o espaço de cada um e convivermos harmoniosamente. Ela usou essa expressão da questão Essa é dela uma do tolerar, eu leitura, achei fantástica, mas é uma leitura, ela precisa ler o Norberto Bobbio, na Era do Direito, que não é nada né? disso, não. Tolerar quer dizer conviver com. As pessoas têm uma forma. Porque como uma palavra é uma palavra ruim, do ponto de vista estigmatiza que o cara é ruim, né? Mas tem que Aí entender que voltamos a essa parte do estigma, né? Do não, aí é uma preconceito, do porque as pessoas conceito. assim, eu quero ser respeitado. Isso não quer dizer, isso não é regra social. Tolerância é regra social. Tolerância é regra social e regra jurídica internacional. Sim, sim. Não tem tratado do respeito. Até hoje eu não vi. Quem quiser, um jurista quiser me mostrar, agora, de tolerância tem. Porque tolerância cresce, inclusive, no mundo, esse tratado. Ele começa no século XVII, né? No século XVII, com Locke, que faz uma Uhum. carta sobre tolerância. Depois Voltaire, no século XVIII, né? Vai fazer um tratado sobre tolerância, né? Século XVIII, XIX, para ali assim, vai fazer isso, ok? E é tratado de convivência. Você não estou dizendo para você me tolerar, você tem que conviver comigo, com a minha diferença, com a minha identidade. Então isso é um erro, porque você Ai, acha que fantástico, tolerar então. é você mudar e tal. Então, está na minha tese de doutorado. Se você ler o meu livro chamado Marchar não é caminhar, está lá. A conclusão é justamente essa. Eu acho que uma coisa são palavras que têm efeito bonito na subjetividade, na emoção, né? Eu quero ser respeitado, mas não é regra social. Essa é uma diferença central. Qualquer Interessante. estudioso sabe disso. Então, para efeito, eu quero ser respeitado. Até tudo bem. Você pode me respeitar com a sua me ignorando. E aí? É. Percebe? Agora, Sim, quando você fala tolerância, é uma regra que compreende convivência. É diferente do que as pessoas pensam. Né? Você é obrigado a conviver comigo gostando de mim ou não. São regras de isso é, convivência. então, Percebe? Então, assim, esse é o sim, erro a que eu gente acredito sai que da pessoas nossas têm. construção.
da tem tolerância construído no a sentido de convivência. suportar, né? De dar Não é eu suportar, é estou convivência. suportando. Não, Não, é convivência. é Você vai ter que convivência, que lidar, bom. Então a gostando ou gente pode não, você continuar vai ter que usando lidar esse termo comigo. normalmente, né? É claro, porque a discussão, até historicamente, foi construída de forma errada. Porque uma Hum, coisa é no campo da emoção, da subjetividade, está correto, eu quero ser respeitado, não quero ser tolerado, é bonito. Mas do ponto de vista da regra social estabelecida, não é isso. É tolerar mesmo, tolerar é conviver. ah, Não que quer dizer bom. que você vai me tolerar, é conviver comigo, gostando ou não de mim e tal, os direitos que eu tenho, que você tem, a regra é simples. Né? E aí, quem luta contra a intolerância tem que observar que o limite da tolerância, da intolerância é você respeitar o outro, tolerar o outro. Porque senão você fica intolerante tanto quanto igual o que é O, intolerante. o que é, É o justamente, limite. né? Por isso que é a convivência. Então, eu já ouvi muito esse debate, já escuto muita gente a falar sobre isso, é bonitinho, até já vi nego bater palma, mas não entenderam ainda. Porque não tem regra social baseada nisso. Não tem. A Ai, que bom, tá convivência vendo? se tornou um tratado legal, é a tolerância, é o Estamos respeito. A intolerância é alcançando aqui. conviver. É conviver. Você pode me respeitar, mas você na sua casa ou na minha. Estou te respeitando. Você não convive comigo. Você tem que conviver comigo Sim, no campo do trabalho. Não é me tolerar, é conviver, é respeitar com a minha diferença, com a minha identidade. Totalmente diferente. Então, mas eu isso é já verdade. ouvi Isso é essas verdade. falas legais, mas ela não tem sentido. Eu estudo isso, inclusive, né? E no Humberto Bob tem um texto que fala sobre isso, no campo do E isso direito. é bom, né? Porque a gente vê que a nossa língua, ela é tão, hoje, principalmente hoje em dia, né? Nessa era mais moderna, né? Muitas palavras foram trocadas de significado para poder criar termos de forma pejorativa. Então, às vezes, a gente vai usar uma palavra. Ah, eu vou discutir com o Babalaô e Vanir dos Santos. Não, eu vou discutir. Você vai brigar com ele? Não, eu vou discutir um tema, vou Discutir é debater, bom tema, vou discutir a tratar com situação. ele um Isso não é assunto, ruim. né? As Não é pessoas ruim. fazem essa mudança, né, conceitual da palavra. Então, mais uma vez aqui nós estamos desconstruindo o preconceito de Ah, falar na intolerância, né, ou na tolerância religiosa, né? no campo que eu atuo, muita gente entra nessa vibe aí de achar que não, eu não quero ser tolerado, ser respeitado. É ótimo. Mas é regra social? Não. Por isso, Comece respeitando e siga qualquer tolerando, né? estudioso, qualquer sabe disso, está mais no campo jurídico, Sim. entendeu? Que os tratados estão lá escritos, porque observa que essa palavra vai crescer na Hum. modernidade após a questão da Alemanha, o nazismo. E aí as regras criadas internacionais de convivência vêm a ver com isso. Entendeu? Aí para nós Uhum. negros não serve, aí eu vou dizer, vou detonar, eu vou dizer que o outro é intolerante mesmo, que você estigmatiza o outro. É que a Sim. atitude do outro não é a pessoa, é a atitude dele. É atitude, Entendeu? sim, É sim. desrespeitoso. Então ele não está preparado para conviver. E o ordenamento Porque, jurídico usa sim essa expressão, né, da intolerância claro, religiosa ser crime, estou falando, né, de estou te estar falando, dentro não, é isso. Não das é respeito convenções, de religioso, tratados internacionais, da Convenção de Direitos Humanos, da Convenção não Interamericana, tem regra Constituição. do respeito, convenção do respeito. Gostaria que tivesse, mas não existe. Poxa, Entendeu? Porque o né? final é construir o respeito, entendeu? Agora, eu É tenho o debatido final muito que é com isso. construir. Eu já estava aqui Não, me no final, posicionando a que atitude vamos final é de começar com respeito. respeito para Agora, depois a vamos gente conseguir. conviver. Eu não sou obrigado, eu não sou obrigado, você não é obrigado a gostar de mim. Você não é obrigado. Hum. Mas você é obrigado a conviver comigo, com a minha identidade, com a minha cultura, Ah, entendeu? Com a minha sim, sim, espiritualidade. claro. Você é De obrigado a conviver. Você aceitar. pode achar que é diferente, entendeu? Então Sim, não é me claro. tolerar, é conviver. Assim como eu sou obrigado a conviver com você, não é que eu estou te tolerando. Entendeu? Eu É estou convivendo verdade. com você, mesmo não concordando com as suas ideias, o que você vai fazer, o seu modo de vestir, entendeu? É um direito que você tem. Então é conviver. Isso não te faz te excluir. De apagamento, de destruição do outro. Então, essa fala aí, eu acho ela bonitinha na palavra, né, na subjetividade, na emoção, ela é muito legal, mas na Sim, realidade sim. ela não tem aplicação. A aplicação são as Num regras. discurso mais.
mais floreado, né? Bom, professor, doutor Babalaô Ivanir dos Santos, te agradeço imensamente a sua presença. Muito obrigada por trazer para a gente aqui todas essas explicações, essa parte histórica. Então, eu confesso que eu sou apaixonada por história e a gente fica aqui, né, se deliciando, aprendendo cada vez mais. E agora mais ainda, né, que eu conseguia, eu tinha uma ideia, desconstruir a partir da entrevista que eu li e estou redesconstruindo. Então, vamos entender que desconstruir conceitos não é errado, muito pelo contrário, né, doutor? Vamos seguir em frente aí. Muito obrigado. Tá? A OAB agradece a sua presença e nós estamos muito felizes com a sua participação. Legal, só convocar que estamos juntos. Um abraço. Tá, gente? A todos vocês também que estiveram aqui presentes conosco, que participaram, nossos amigos, o vereador Leonel Brizola está aqui conosco, aqui, veio trazer para você aí um oi também aqui para a gente. Ele está sempre conosco aqui nas nossas lives, ele entra em todas, ele é muito presente, eu gosto muito de políticos que venham participar do debate. Isso é que eu falo, a gente tem que trazer para a sociedade essas discussões, né, como eu falei. Né? Muito obrigada, doutor. Eu vou finalizar aqui, senão a gente perde a live. Um beijo a todos. Fica com Deus.